Como a Rússia ameaça usar uma bomba nuclear na Ucrânia, muitas pessoas globalmente estão assustadas por causa da imensa destruição que as bombas nucleares são capazes de fazer. Entretanto, um aviso sobre uma explosão imensamente maior tem sido lançado desde então, e o aviso não vem de outra pessoa que não seja o chefe da NASA. O cientista mestre tem alertado sobre a terrível explosão de uma estrela conhecida como Betelgeuse. Mas quando Betelgeuse finalmente vai explodir? Por que a explosão de Betelgeuse é perigosa? O planeta Terra está a salvo dos efeitos da explosão de Betelgeuse? Neste vídeo nós mergulhamos no terrível aviso do chefe da NASA sobre a explosão de Betelgeuse. Quase 80 anos atrás, dois eventos ocorreram que se tornaram a imagem de cartaz da guerra atômica. Os Estados Unidos detonaram uma bomba atômica de urânio sobre Hiroshima, no Japão. A bomba, de nome de código Little Boy, matou cerca de 70 mil pessoas e feriu mais de dezenas de milhares de cidadãos. Dias depois, outra bomba caiu sobre Nagasaki, com o nome do código Fat Man. Ela dizimou cerca de 40 mil pessoas a mais e feriu gravemente milhares a mais. Enquanto algumas pessoas morreram como resultado direto da explosão, muitas outras sucumbiram aos efeitos da radiação. Essas duas vezes foram os únicos momentos na história que ocorreram explosões nucleares causadas pelo homem. Little Boy era uma bomba de 15 quilotoneladas, enquanto Fat Man tinha 20 quilotoneladas. Longe disso, os bombardeios em Hiroshima e Nagasaki não foram a única explosão nuclear a ter ocorrido. A cada segundo, bilhões e bilhões de estrelas, incluindo o Sol, produzem imenso calor e luz a partir de poderosas explosões nucleares. Uma dessas estrelas, Betelgeuse, está se aproximando de sua morte, e a morte será acompanhada por uma das mais poderosas explosões já testemunhadas no universo. Mas o que é exatamente Betelgeuse? Quando você fala sobre estrelas poderosas, você não pode deixar de mencionar Betelgeuse. É uma estrela supergigante vermelha, tão grande que é uma das maiores estrelas que podemos ver com os olhos desamparados. Betelgeuse é chamado de Alpha Orionis, na designação Bayer. Os cientistas dão o título de Alpha à estrela mais brilhante da constelação, mas na verdade Betelgeuse é apenas a segunda estrela mais brilhante em Orion, depois da estrela chamada Rigel. No entanto, devido à sua variabilidade, Betelgeuse às vezes brilha mais que Rigel. Isso deve ter acontecido quando John Bayer publicou uma uranometria em 1603, onde Betelgeuse ficou conhecida como Alpha Orionis e Rigel é a Beta Orionis. Betelgeuse é uma estrela variável com um brilho aparente que varia de 0,0 a mais 1,6. Como tal supergigante é a segunda estrela mais brilhante em Orion e a 10ª estrela mais brilhante no céu noturno em um determinado dia. Betelgeuse não pertence a nenhum sistema solar. Além disso, é considerada uma estrela em fuga, uma vez que não faz parte de nenhuma região de formação de estrelas. Curiosamente, Betelgeuse tem apenas 10 milhões de anos de idade, bastante jovem em termos de idade estelar. Em comparação, o Sol tem cerca de 5 bilhões de anos de idade. Mas Betelgeuse é uma estrela evoluída, apesar de sua idade. Ela consome combustível mais rápido do que o Sol, porque estrelas tão grandes requerem muito combustível para continuar. Mas o que lhe falta em idade, o Betelgeuse compensa em largura. A estrela maciça é aproximadamente 1000 vezes maior do que o nosso Sol. Nesta dimensão, se você puder colocar Betelgeuse onde o Sol está, ela alcançará além da cintura de asteroides e até mesmo além de Júpiter. Isso significa que engolirá todos os planetas terrestres, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Apesar de ser vastamente maior que o Sol, Betelgeuse é apenas 16,5 vezes maior que o Sol. Ela tem 126 mil luminosidades solares, fazendo-a parecer brilhante a 548 anos-luz de distância. Esta estrela tem uma temperatura superficial de 3.600 kelvins, o que significa que ela é mais fria que o Sol. Há uma história interessante por trás do nome Betelgeuse. Muitas estrelas com nomes únicos os receberam de traduções de nomes estrangeiros e às vezes foram mal traduzidos. Isto foi o que aconteceu com Betelgeuse. Em árabe, a constelação de Órion era chamada Jauza ou Jauzá, e a partir disso, Betelgeuse foi chamada de Yad al-Jauzá, que significa a mão de al-Jauzá. Durante o século XIII, o Ya, em nome árabe, tornou-se Ba, e este erro foi detectado. Daí nasceu o nome europeu Betelgeuse, que é popularmente pronunciado como suco de besouro. Na verdade, Betelgeuse é útil para localizar outras estrelas. Como Orion é uma das constelações mais fáceis de se avistar, muitos a usam como auxílio à navegação para encontrar outros objetos no céu. Por exemplo, se você desenhar uma linha através das estrelas de Orion's Belt e estendê-la para cima, você terminará em Aldebaran, a estrela mais brilhante da constelação Taurus. De lá, você pode migrar para as Pleiades. Esta é a mesma maneira que você pode seguir Betelgeuse com uma guia para encontrar outras estrelas, conectando Rigel e Betelgeuse e estendendo-a para além do supergigante vermelho. Chegaremos a Castor e Pollux, as duas estrelas mais brilhantes da constelação de Gêmeos.
Outra razão pela qual você vai facilmente localizar Betelgeuse é a sua cor vermelha brilhante. É uma estrela gigante vermelha, afinal de contas. Mas o melhor momento para ver a estrela depende de onde você está na Terra. Por exemplo, se você vive no hemisfério norte, sua melhor aposta é durante o inverno ou entre janeiro e abril. Durante este tempo, a estrela se levanta exatamente quando o Sol está mergulhando no horizonte. Embora Betelgeuse seja uma estrela fascinante por muitas razões, é seu destino iminente que tem atraído toda a atenção ultimamente: supernova. As supernovas são alguns dos eventos mais espetaculares que você pode testemunhar no céu. O problema é que, embora as estrelas vivam mais do que nós por bilhões de anos, elas eventualmente morrem. Mas elas não saem silenciosamente. Sua passagem é acompanhada pelo maior de todos os espetáculos conhecidos como supernovas. Supernova é o que acontece quando uma estrela chega ao fim de sua vida e explode em brilhante explosão de luz. As supernovas podem brilhar mais do que galáxias inteiras, embora brevemente, e derramar mais energia do que o nosso Sol fará em toda a sua vida. De acordo com a NASA, as supernovas são a maior explosão que ocorre no espaço. Mesmo os astrônomos antigos, sem os benefícios dos equipamentos modernos de observação espacial, conheciam as supernovas. A mais antiga menção a supernovas é a RCW86, que os astrônomos chineses viram em 185 d.C. Eles afirmam que a estrela permaneceu no céu por 8 meses. Além da RCW86, astrônomos chineses e coreanos avistaram a explosão da nebulosa do Caranguejo em 1054, e evidências históricas mostram que o evento pode ter sido notado pelos nativos americanos nos Estados Unidos. Esta supernova foi tão brilhante que as pessoas a viram durante o dia. Com que frequência uma supernova ocorre? Isso depende da perspectiva, mas a Agência Espacial Europeia diz que uma supernova ocorreria uma vez em 50 anos em uma galáxia tão grande quanto a Via Láctea. Isso é equivalente a uma supernova que explode a cada 10 segundos em todo o universo. Você não verá a maioria delas, pois elas estão tão distantes. Existem dois tipos de supernovas, tipo 1 e tipo 2. O primeiro é como as estrelas anãs brancas desistem do fantasma, e isso é mais comum em sistemas estelares binários próximos. À medida que o gás da estrela companheira se acumula na anã branca, a anã branca é progressivamente comprimida e desencadeia uma reação nuclear fugitiva dentro dela, que eventualmente causa uma explosão cataclísmica de supernovas. Os astrônomos usam velas e as chamam como velas padrão para medir as distâncias cósmicas, porque todos são pensados para brilhar com o mesmo brilho em seus picos. Entretanto, o tipo 2 é o mais excitante. Há condições que uma estrela deve atender antes que ela possa acabar como uma supernova tipo 2. Uma estrela deve ser várias vezes mais maciça do que o Sol para se qualificar. As estrelas eventualmente ficarão sem o seu suprimento de hidrogênio e então o combustível hélio em seu núcleo. No entanto, ela terá massa e pressão suficientes para fundir o carbono. Em seguida, elementos mais pesados se acumulam gradualmente no centro, e a estrela forma camadas de material semelhante à cebola. Os elementos se tornam mais leves à medida que nos movemos em direção ao exterior da estrela. Há um certo nível de massa que desencadeia uma explosão que os cientistas chamam de limite de Chandrasekhar. Por esta razão, uma supernova tipo 2 também é conhecida como supernova do colapso do núcleo. Eventualmente, a explosão ricocheteia do núcleo, expulsando o material estelar para o espaço e formando a supernova. O que resta é um objeto ultradenso chamado estrela de nêutrons, um objeto do tamanho de uma cidade, que enche a massa do Sol em um espaço pequeno. As supernovas tipo 2 são ainda classificadas com base em suas curvas de luz, que é basicamente uma descrição de como a intensidade da luz muda com o tempo. Por exemplo, a luz das supernovas tipo 2L declina constantemente após a explosão, enquanto a luz das supernovas tipo 2P permanece estável por um período mais longo antes de diminuir. Enquanto isso, à medida que as estrelas se tornam muito mais maciças, elas perdem a capacidade de se tornarem supernovas. Quando maiores que o Sol, em torno de 20 a 30 massas solares, elas podem não explodir como uma supernova, mas colapsar para formar buracos negros assustadores. E como é uma supernova? Estudos têm mostrado que antes da espetacular explosão, uma supernova vibrará como uma enorme caixa de som e emitirá um zumbido audível. A primeira vez que os cientistas pegaram uma supernova enquanto ela explodia foi em 2008. Os astrônomos relataram uma estranha e extremamente brilhante explosão de raio-x que durou 5 minutos. Entretanto, estudos adicionais mostraram que esta supernova era bastante incomum. Este destino explosivo é o que espera Betelgeuse. Tudo começou quando os cientistas notaram que Betelgeuse estava escurecendo. Por mais de um século, astrônomos observaram que Betelgeuse brilhava e escurecia repetidamente. Como uma estrela vermelha supergigante no final de sua vida, Betelgeuse tinha se expandido para um tamanho enorme. Bolhas de material subiram de dentro da estrela para sua superfície e afundaram novamente, mudando a mistura de material mais quente e mais frio na superfície da estrela. Estas mudanças fizeram Betelgeuse parecer mais brilhante e mais fraca ao mesmo tempo. Durante 25 anos daquele tempo, um trio de astrônomos, incluindo um astrônomo amador,
havia medido o brilho da Betelgeuse com um telescópio de 10 polegadas de diâmetro. Eles notaram que Betelgeuse estava desmaiando novamente. Alguns meses depois, eles perceberam que Betelgeuse havia desmaiado mais do que nos últimos 25 anos e lançado um post em um site conhecido como The Astronomer's Telegram para alertar outros astrônomos. Betelgeuse continuou a desmaiar até se tornar a mais fraca do século passado. A mudança foi notável. Em seu ponto mais brilhante, Betelgeuse é geralmente uma das 6 ou 7 estrelas mais brilhantes visíveis para os humanos no céu. Mas porque esta época, ela havia caído vários lugares nessa lista para a 21ª mais brilhante. Este afastamento incomum de um padrão fez a comunidade científica começar a levar a sério a possibilidade de Betelgeuse ser uma supernova sobre nós. Com base em sua massa, os astrônomos estimam que a supergigante se tornará uma supernova quando tiver aproximadamente 10 milhões de anos de idade. Enquanto isso, Betelgeuse tem provavelmente cerca de 10 milhões de anos de idade agora. Naquela época, os cientistas não entendiam completamente o que estava acontecendo com Betelgeuse, apesar de suspeitarem que tudo não estava bem. Entretanto, o que não estava em dúvida era que a estrela era geriátrica ou estava perto do fim de sua vida. Mas graças ao telescópio Hubble, os pesquisadores acabaram conseguindo montar uma imagem clara da condição de Betelgeuse. O que eles descobriram foi enorme. Eles descobriram que uma pluma de mais de 1 milhão de milhas ou 1,6 milhões de quilômetros de diâmetro pode ter se erguido de dentro da estrela. Isto é o equivalente a um terremoto estelar, ou melhor ainda, um choque que explodiu um pedaço da superfície da estrela 400 milhões de vezes maior do que aqueles normalmente vistos na ejeção da massa coronal do Sol. Caso você não saiba o que é a ejeção de massa coronal e por que ela é significativa, uma ejeção de massa coronal, ou EMC, é uma vasta nuvem de partículas eletricamente carregadas originárias da atmosfera superior do Sol, ou corona, quando aquecida a enormes temperaturas e lançada com uma enorme explosão de velocidade pela energia liberada em uma erupção solar. Estas bolhas quentes de plasma podem ter efeitos espetaculares nos planetas que eles encontram durante seu movimento. No entanto, você não tem nada a temer, pois as EMCs não são uma ameaça direta à vida na Terra, mas elas podem potencialmente danificar as tecnologias nas quais nós confiamos. Portanto, há isso. Uma das coisas que elas podem afetar é a rede elétrica. Quando as EMCs chegam à Terra, elas podem causar tempestades geomagnéticas que produzem uma corrente induzida pelo solo que pode danificar nossa rede. Elas também podem afetar a precisão do GPS, que forma a espinha dorsal de muitos dos serviços nos quais você confia para passar o dia. Se você já ouviu falar de erupções solares, as EMCs têm uma origem similar. Elas são produzidas quando uma enorme fatia do campo magnético do Sol, empurrando para fora através da superfície visível da fotosfera, se espreme à sua base e se reconecta em um nível inferior. Embora isso não pareça nada demais, o processo na verdade libera uma enorme quantidade de energia em excesso na forma de radiação eletromagnética de alta energia. Naturalmente, isso leva a que os gases ao redor do local de reconexão sejam aquecidos. E estamos falando de temperaturas de 36 milhões de graus Fahrenheit, ou 20 milhões de graus Celsius, ou mais. A esta temperatura incrível, as partículas ao redor do local, incluindo aquelas no loop, agora isolado do campo magnético acima, recebem um enorme impulso de velocidade e energia, o que produz uma enorme bolha de gás quente em expansão que escapa dos efeitos da força gravitacional do Sol. Uma vez livre, o gás quente corre pelo espaço. Então, as EMCs podem atingir velocidades ofuscantes de centenas de milhas por segundo. E isso é rapidamente o suficiente para impulsioná-los para a Terra em menos de um dia, embora, em média, eles possam precisar de 84 horas. Com esta informação de fundo sobre as EMCs, você pode entender por que os cientistas ficaram chocados ao ver a Betelgeuse emitindo tantos materiais. Era como se o interior da Betelgeuse estivesse saltando. Mas, para os cientistas, o que Betelgeuse estava fazendo era território desconhecido, porque eles nunca tinham testemunhado uma ejeção tão grande da superfície de uma estrela. Era como assistir a uma evolução em tempo real. A pesquisa também incorporou informações de uma variedade de outros observatórios estelares, como o Observatório Robótica Stella nas Ilhas Canárias da Espanha e a Nave Espacial Starry da NASA, que está em órbita terrestre. Ao juntar diferentes tipos de dados, os cientistas foram capazes de montar uma narrativa sobre a explosão e o que aconteceu depois. Um dos efeitos da erupção foi que um pedaço da atmosfera inferior da estrela, a fotosfera, foi explodido, deixando para trás um ponto frio que foi mais ocluído pela nuvem de poeira da explosão. O pedaço que explodiu foi várias vezes a massa da Lua da Terra. Os cientistas disseram que esta mancha fria e a nuvem de poeira explicam por que a luz de Betelgeuse ficou fraca. Elas também afirmam que a estrela ainda está sentindo as reverberações. Antes da erupção, Betelgeuse mostrou um padrão pulsante, escurecendo e brilhando em um ciclo de 400 dias. Os materiais movendo-se da superfície de Betelgeuse para sua atmosfera externa chegaram a 200 mil milhas por hora.
No espaço de 3 meses, Betelgeuse perdeu cerca do dobro de materiais do hemisfério sul para o espaço ao seu redor do que normalmente perde. No entanto, o plasma superquente esfriou significativamente, uma vez que se afastou milhões de milhas de Betelgeuse. Ele condensou em grãos de poeira e formou uma nuvem que bloqueou a luz. Os cientistas foram capazes de estabelecer usando dados ultravioleta quando a atmosfera externa de Betelgeuse voltou ao normal, mesmo que eles ainda estivessem observando o escurecimento através do comprimento de onda visível. Enquanto tudo parece ter voltado ao normal na atmosfera externa, a superfície da estrela ainda pode estar sacudindo como gelatina. O que acontecerá quando Betelgeuse eventualmente se tornar uma supernova? Embora os cientistas não consigam pregar todos os detalhes, usando simulações sofisticadas, eles têm sido capazes de fornecer uma ideia bastante precisa de como serão os últimos dias de Betelgeuse e o que isso significa para a Terra. Eles obtiveram informações para o seu modelo a partir da supernova 1987A. Quando o inevitável acontecer, Betelgeuse brilhará tão forte quanto a meia-lua ou cerca de 9 vezes mais fraca que a lua cheia. Isso será observável por mais de 3 meses a partir da Terra. Mas antes desse tempo, os cientistas estarão preparados para o evento. Eles teriam sido avisados por instrumentos na Terra que detectam neutrinos ou ondas gravitacionais. Eles dizem que todo o brilho resultante da explosão estaria concentrado em um só ponto. Será tão brilhante que você não precisará esperar até a noite para vê-lo, pois ele será visível durante o dia. Por cerca de 1 ano, o ponto brilhante permanecerá no céu. É claro, será visível para todos. Como a supernova escurece, você será capaz de vê-la à noite por vários anos. Como uma estrela que é visível mesmo durante o dia por tanto tempo, você pode ter certeza de que ela vai gerar muito interesse. Espere muitos vídeos do YouTube sobre ela e memes nas mídias sociais. E com o aviso prévio que os cientistas esperam que a Betelgeuse dê, você pode apostar que muitas pessoas estarão esperando que a explosão comece. Quando o processo estiver completo, os observadores do céu vão notar uma diferença. Para a constelação de Órion, faltará seu ombro esquerdo. Os cientistas terão que confiar em outras estrelas para encontrar estrelas no céu. Será que os humanos serão afetados? Será que a radiação da explosão vai chegar até nós? Não há necessidade de se preocupar com a supernova de Betelgeuse. Para que uma supernova nos afete terrivelmente, ela tem que acontecer bem perto, ou seja, bem perto na escala universal de medição de distâncias. Isto é cerca de várias dezenas de anos-luz perto de nós. Felizmente, Betelgeuse está muito mais do que longe de nós, a cerca de 700 ou mais anos-luz de distância. E nós podemos simplesmente sentar e aproveitar o show. Mas não significa que não haja nenhum impacto sobre a Terra. Por exemplo, a supernova de Betelgeuse afetará os animais, especialmente aqueles que usam a Lua para navegação, e facilmente se confundem com as luzes artificiais. Quando o Betelgeuse aparecer como outro objeto de luz no céu, vai ser um momento confuso para os pobres animais. Os astrônomos também serão afetados. Mas que eles estejam animados para testemunhar uma supernova tão brilhante quanto o Betelgeuse. Isso irá perturbar seu horário de observação no céu. Quando a Lua está brilhante, eles acham difícil ver objetos celestiais. Então, quando Betelgeuse persistir no céu, não haverá escuridão suficiente para que eles trabalhem. Até mesmo estudar em Betelgeuse será um desafio, já que o brilho irá sobrecarregar seu instrumento. Os telescópios terrestres precisarão de modificações para lidar com toda aquela luz. Muito provavelmente, eles serão feitos para coletar menos luz. Quando isso provavelmente vai acontecer? Infelizmente, isso não pode acontecer durante a vida útil de ninguém assistindo a este vídeo. A Betelgeuse pode ainda estar lá daqui a 100 mil anos. A enorme estrela ainda está queimando hélio em seu núcleo, o que significa que ainda há tempo de sobra. Mas é claro, isso nos dará tempo para preparar as pipocas, certo? Vamos ouvir o que você acha de Betelgeuse e ir para a supernova na seção de comentários abaixo.